Ver o nome na lista de aprovados é o sonho de todo concurseiro. Mas a realidade mostra que esse fato nem sempre significa a garantia de emprego. O intervalo entre a aprovação e a posse pode ser longo e complicado. Não são raros os casos em que a vaga só é efetivamente conquistada depois que o candidato recorre aos tribunais. Há pouco mais de 2 anos, essa engenheira agrônoma pediu demissão do emprego para correr atrás de um sonho: passar no concurso do Instituto Brasília Ambiental, um dos poucos órgãos públicos que, além de oferecer um bom salário, ainda tem vaga para a área de formação de Ana Priscila. Foram meses de estudo, no meu caso, algo que eu sempre almejei. Não foi um concurso que a gente vai fazendo para galgar outros, foi o meu objetivo final. Ela foi classificada no processo seletivo, mas em 30º lugar, e eram apenas 20 vagas. Os 25 primeiros da lista já foram convocados. Mesmo depois de 2 anos de espera, Ana Priscila ainda não perdeu a esperança de ser chamada. O meu trabalho, que eu até brinco, é tentar ser nomeada. Então, hoje em dia, a gente vive trabalhando para conversar com os secretários, com o secretário de Meio Ambiente, com as pessoas que possam dar uma força para a gente ver o que a gente consegue trabalhar e fazer para que a gente consiga ser nomeado, né? Camila também viveu essa frustração. Em 2011, o Via Legal mostrou a indignação da servidora pública que havia passado num dos concursos mais concorridos do país, o da Câmara Federal. Apesar de ter sido aprovada fora do número de vagas, ela sabia que havia postos de trabalho disponíveis. Pelos cálculos do advogado, mais de 100 cargos estavam vagos. Você tem o cargo, tem a necessidade, tem o aprovado. Qual é a razão para não nomear? Na época, Camila e outros 105 aprovados entraram com uma ação na Justiça para conseguir tomar posse. O principal argumento nem foi a existência de vagas. Os candidatos sustentavam que pelo menos 800 pessoas nomeadas para cargos comissionados na Câmara Federal exerciam funções que, por lei, deveriam ser desempenhadas por servidores efetivos. Camila, que estudou para o concurso dia e noite durante meses, não se conformava. É uma questão de humanidade e de respeito que deve acontecer, que a Câmara deve ter uma postura, né, de nomear as pessoas aprovadas nesse último concurso. A ação judicial nem precisou ser julgada. Alguns meses depois, todos os aprovados foram nomeados. E quando o assunto é concurso público, não é difícil encontrar situações ainda mais absurdas. Em Salvador, por exemplo, um médico aguardava a nomeação quando foi surpreendido com a notícia de uma nova seleção para o mesmo cargo. Indignado, o profissional decidiu recorrer à justiça. O processo era contra a Universidade Federal da Bahia, que abriu a disputa para o cargo de professor assistente de ginecologia. No primeiro concurso, o médico foi aprovado em 2º lugar, mas havia apenas uma vaga. Meses depois, a faculdade anunciou a 2ª seleção, dessa vez para servidores temporários. No processo, documentos da instituição confirmaram que o substituto foi contratado para ocupar a vaga de um professor aposentado. Uma postura que, segundo esse advogado, contraria a lei. A contratação precária só se legitima se o cargo estiver ocupado e, por um motivo ou outro, o seu titular desse cargo estiver afastado. Aposentadoria, o cargo permanece vago, por expressa disposição legal. Esse também foi o entendimento da Justiça, que determinou a nomeação imediata do autor da ação. Para o desembargador que analisou o caso, se o titular da vaga se aposentou, o novo contrato não deve ser temporário. Para o advogado, já passou da hora de o Brasil estabelecer normas claras para os concursos públicos. Do contrário, muitos casos só serão resolvidos nos tribunais. E nós não temos no Brasil hoje, ainda, sob o ponto de vista do direito positivo, um regime jurídico dos concursos públicos. E isso, sob o ponto de vista maior, teleológico, tem gerado uma série de questionamentos. E o principal dele é, a meu ver, essa questão do desprezo do mérito do ser humano.